Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar os conteúdos da terceira semana do PET, volume 7. Ok? Então, nessa terceira semana, a gente vai continuar vendo as razões trigonométricas de ângulos notáveis, né? Na última aula, nós vimos as razões trigonométricas dos ângulos de 30 graus e de 60 graus, né? Então, agora a gente vai ver os, os ângulos notáveis do ângulo de 45 graus e vai recordar os de 30 e os de 60, ok? Então, para a gente obter essas razões, a gente vai considerar um quadrado, né? Então, considera o quadrado ABCD de lado medindo x, né? Se a gente traça uma diagonal desse quadrado, a gente vai obter um triângulo retângulo, né? Porque aqui é um ângulo reto, onde os dois catetos valem x e a hipotenusa vale d. Esse d a gente consegue calcular em função de x, né? Por quê? Porque eu tenho aqui o medido dos dois catetos. Ou seja, quando eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, né, ó, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, d ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Então, d vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2x quadrado. O x sai da raiz, fica x raiz de 2. Essa é a medida do d, né? Então, esse d vale x raiz de 2. E aí, né, a gente vai aplicar agora as razões trigonométricas. O seno de 45 graus, né? O seno de 45 graus é o cateto oposto. Como aqui os dois valem 45, tanto faz, né? Eu penso pegar esse ou esse, porque quando eu tenho um triângulo retângulo com dois catetos com a mesma medida, os dois catetos são iguais, então esses dois ângulos eles são de 45 graus. Os ângulos também são iguais, que é o que a gente chama de triângulo isósceles, né? Ele tem dois lados congruentes. Então, o seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, né? Ou seja, vai ficar x dividido por x raiz de 2. Esse é o seno de 45 graus. E isso vai me dar o x cancela. Isso vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso, a gente vai ficar raiz de 2 sobre 2. E repare que se eu pegar o cosseno do ângulo de 45 graus, é o cateto adjacente, que é o x, e a hipotenusa x sobre a raiz de 2. Ou seja, como os catetos opostos e adjacentes eles são iguais, então a gente conclui que o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus, eles têm a mesma medida. O seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 graus também é a raiz de 2 sobre 2. Né? E aí a tangente, nós já vimos que a gente pode calcular como sendo seno dividido pelo cosseno. Como o seno e o cosseno são iguais, isso vai me dar como resultado 1. Né? Ou seja, aqui vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Dividir frações é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, 2 sobre a raiz de 2. E aí a gente cancela essa raiz de 2 com essa raiz de 2, esse 2 com esse 2, e sobra então tangente de 45 graus igual a 1. Né? E aí a gente consegue completar aquela tabela. Eu já tinha visto na aula passada que o seno de 30 é meio, cosseno, o seno de 45 a gente já viu que é a raiz de 2 sobre 2, e o de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Né? O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 nós já vimos que é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 a gente já viu também que vale meio. Tangente de 30 a gente já tinha visto que vale a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 nós acabamos de ver que vale 1. E tangente de 60, raiz de 3. Né? E aí, com essa tabelinha, a gente consegue calcular as razões trigonométricas desses ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Ok?
E aí já começa algumas atividades, né? Para a gente praticar esse conteúdo. Então, ó, considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, né? Calcule o valor das medidas x e y. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus e para encontrar o x e o y, eu tenho que fazer o quê? Eu posso, por exemplo, para encontrar o y, eu posso usar o seno de 45 graus, né? Por quê? Porque o seno de 45 graus, vamos fazer a letra A. O seno de 45 graus é igual a cateto oposto, né, 20 centímetros, dividido pela hipotenusa, que é o y. Então aí eu vou ter o seguinte: seno de 45 graus, nós já vimos que é raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a 20 dividido por y. Multiplicando cruzado, nós temos raiz de 2 vezes y é igual a 2 vezes 20, que dá 40. Ou seja, o y vai ser igual a 40 dividido por raiz de 2. A gente não costuma deixar a raiz embaixo, né, no denominador. Então a gente faz um processo que chama racionalização. A gente multiplica os dois, o numerador e o denominador, por raiz de 2. Então vou ficar em cima, vai ficar 40 vezes raiz de 2. E embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Né? E aí esse 40 eu consigo simplificar com 2. Eu tenho então que o y vale raiz de 2 sobre 2. 40 dividido por 2 dá 20. E raiz de 2. Ou seja, o y vale 20 raiz de 2. E o x é bem fácil, né? A gente pode usar a razão trigonométrica também, ou a gente pode pensar o seguinte: como eu já disse, esse triângulo, se esse ângulo vale 45, esse ângulo também vale 45, né? Porque aqui é um ângulo reto. Então eu tenho um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, os catetos têm a mesma medida. Ou seja, o x é igual a 20 centímetros. X vai ser igual a 20 centímetros. Eu posso aplicar as razões trigonométricas que eu vou obter exatamente esse resultado, x igual a 20 centímetros. E aí a gente termina a letra A. E os outros a gente também sabe. Né? Aqui a gente tem um ângulo, então a gente vai aplicando as razões trigonométricas e encontra o x e y. Por exemplo, quando eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, nesse exercício eu já sei que o x ele é igual ao y. Ele é igual a y. Inclusive, dá pra gente fazer direto. Né? Por quê? Porque nós vimos aqui em cima no quadrado que se o triângulo tem x e x, a hipotenusa vai ser x vezes raiz de 2. Ou seja, o lado do cateto vezes raiz de 2. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, aqui nesse item C, eu tenho aqui o lado vezes raiz de 2. Eu já posso concluir que o x vale 6 e o y também vale 6, porque é um triângulo isósceles. E a hipotenusa vale 6 raiz de 2. Então eu posso pensar dessa forma também direto. Se economiza nos cálculos, né? Mas é claro, se quiser aplicar as razões trigonométricas, a gente vai chegar no mesmo valor. Né? E aqui também na letra D, como aqui 45 graus, esse triângulo ele é isósceles, ou seja, o y e o x também tem a mesma medida. Né? Aqui eu tenho raiz de 2, então o lado só pode ser 20. 20 raiz de 2. Então x é igual a y, que é igual a 20 centímetros. Né? E aqui nos ângulos, aqui onde é 30, aí eu já tenho que aplicar as razões trigonométricas. Né? É só usar essa tabelinha, né, para a gente encontrar aqui qual que é o seno de 30, o cosseno de 30, tangente de 30, por exemplo, né? E a gente calcula aqui os valores de x e y. Né? E aí, uma questão aqui, número 3, aliás, tem essa questão 2, né, que vocês vão preencher aqui. E aí tem mais uma questão 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo.
sobre um ângulo de 45 graus. Então, tem aqui o solo. Então, o foguete vai ser lançado de acordo com essa rampa que mede 45 graus, né, em relação ao solo. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Ou seja, vai percorrer 8 km aqui, em linha reta, né, porque ele está na vertical, ele está na diagonal. Então ele vai percorrer 8 km e a pergunta é a que altura ele vai estar, né? E aí essa altura a gente vai calcular por meio a gente vai ter aqui essa altura vai ser essa medida aqui. E aí a gente observa que eu tenho aqui um ângulo reto e um ângulo de 45 graus. C é hipotenusa, quero descobrir a altura que é o H, né? E aí a gente já sabe que eu vou precisar eu tenho aqui o cateto oposto e quero a hipotenusa. Aliás, eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona essas duas medidas é o seno. Ou seja, o seno de 45 graus vai ser igual a cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 8. E aí, substituindo o seno de 45 graus, a gente já viu que a raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a H sobre 8. Né? E aí, é só multiplicar cruzado e isolar o H, que eu vou encontrar o H, que é essa altura. Lembrando que esse H ele está também em quilômetros, né? Então a gente sempre utiliza a mesma unidade de medida, ok? E com isso a gente termina a semana 3. Então, por hoje é só, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.